depois do que aconteceu sexta-feira, que o Bahia vai lá e sapeca 5-1 no Corinthians, Marília, essa briga pelo rebaixamento ficou mais quente. O Corinthians entrou, a nota de corte vai subir e assim vamos. Você pode dar um pitaco também sobre o que aconteceu no sábado, né? Acho que talvez reflexo também dessa sapecada que o Corinthians levou, o grupo do André Santos foi varrido do comando do Corinthians. A oposição ganhou a eleição. Primeiro sobre a derrota cachapante, vergonhosa, né? Se fosse o professor Luxemburgo que tivesse feito o que o Mano fez no sábado, na sexta-feira, você estava aí fazendo igual o nosso amigo da Netflu. Mas não foi, então tá tudo bem. Fábio Santos de zagueiro, aí tira o Fábio Santos, põe o Wesley, quando já tá 3-0 para outro time. Ideias que o professor Mano Menezes teve no sexta-feira. A derrota péssima, porque assim como a gente está falando da parte de cima da tabela contra um concorrente direto que sobe a nota de corte, encosta, ficar 3 pontos do Corinthians com vitória. O Corinthians não tem vitórias, então para o Corinthians é menos de uma rodada de diferença para o Bahia. Muito vai depender dessa nossa conta, né? Do jeito que está hoje, já é uma das menores diferenças entre um campeão e um rebaixado na história dos pontos corridos. Hoje o rebaixado com 41 e o líder do campeonato com 63. Essa é uma diferença muito pequena, ela já foi muito mais larga em outros campeonatos. Dependendo do que for o resultado de Goiás e Cruzeiro hoje, essa briga ela fica ainda mais acirrada. Se o Goiás vencer, ela fica, de fato, muito mais atarrachada, muito mais reservada do Corinthians para baixo com 44 pontos. Se o Cruzeiro vencer, ele elimina mais um, a gente fica com o Goiás, não matematicamente, mas quase totalmente rebaixado, mas muito mais times tentando se livrar dessa última vaga no Z4. Acho que esse jogo de hoje está sendo olhado por muitas torcidas, não só daquelas que estão torcendo para o time ficar no G16, porque mesmo quem ainda vai enfrentar o Cruzeiro prefere um Cruzeiro mais sossegado do que um Cruzeiro precisando de pontos. Então, Sim. por exemplo, o Flamengo não enfrenta o Cruzeiro, mas o Palmeiras enfrenta. Então, o flamenguista torce para o Goiás, para o Cruzeiro lá na frente querer alguma coisa com o campeonato. Então, esses olhares para esses jogos têm critérios diferentes. Em relação à eleição do Corinthians, eu acho que ela foi o colégio eleitoral, como eu falei mais cedo, a minha leitura, né, do que aconteceu no sábado, foi um dos maiores presentes. Não é obrigatório o voto do sócio corintiano, e só vota o cabeça de carteirinha, então só o 00 da carteirinha. Acho que a presença no sábado foi muito marcada pela essa indignação do que aconteceu no sábado, na sexta-feira. É claro que quem vota é o sócio, não é o torcedor, o cara que às vezes está mais preocupado com outras coisas que acontecem intramuros do que com o resultado de jogo. Mas a derrota da sexta-feira, ela marca muito uma temporada vexatória do Corinthians dentro de campo. E ainda que você, de novo, vou repetir o que eu falei para você mais cedo, porque isso é muito, na minha leitura, principalmente para quem não é corintiano, muito marcante. Fica a leitura de que foi o grupo do Andrés que foi varrido. O Andrés não era candidato. Então, é a personificação de um conjunto, de uma obra que não deu certo. E o Andrés, por ser uma pessoa mais midiática, ele carrega esse grupo. Ele poderia ser candidato, por exemplo, né? O Corinthians não tem reeleição, mas o candidato o presidente pode se repetir, desde que não seja consecutivamente. De um candidato que era fraco internamente, que tinha resistências do próprio grupo, cuja candidatura foi marcada por uma série de acusações de lado a lado, 2 grupos formados por pessoas que já foram do mesmo grupo. É bom deixar claro para quem não é corintiano ou para o corintiano menos frequente no clube que não são pessoas novas, não é uma oxigenação total. É sim um grupo descontente com o que tinha acontecido, é verdade, mas são pessoas que estavam na administração do Corinthians. Acho republicano que o Duílio tenha aberto a sala dele hoje para falar com Augusto Melo. Acho que isso não aconteceria, por exemplo, se o atual presidente fosse o Andrés, porque a relação deles é muito ruim. O Duílio, de forma republicana, e nesse caso corintiana, abriu as portas, porque é isso que ele tem que fazer. Mas acho que nos próximos 10 dias eles têm que estar preocupados com o que acontece no CT. Depois eles abrem a gaveta. Acho que o Corinthians vive uma semana muito tensa. Se recuperar de um 5-1 em casa é difícil. O Santos teve que se recuperar de um 7-1 fora de casa. E no jogo seguinte ele teve o abraço da torcida para ganhar do Curitiba a fórceps na Vila. Não vai ser o caso do Corinthians amanhã em São Januário.
Então é bom que as pessoas que se dizem corintianas estejam preocupadas com o que acontece com o time, porque o Corinthians fez um ano inteiro muito ruim. Não é agora que o Corinthians colocou essa situação, mas só tem agora para resolver. Ô, Ô, Casão, queria Tirone, que você falasse. Oi, fala, Renato. só fazer um comentário aqui antes que eu me esqueça. O Cruzeiro está nessa pindaíba toda, né? Cai, não cai, uma complicação. Sabe onde é que estava Ronaldo Fenômeno, dono do Cruzeiro, nesse último final de semana? Onde? Em Abu Dhabi, assistindo ao Grande Prêmio de Fórmula 1. Pô, fala sério, Que, né? Tem coisas que que beleza, hein? são significativas, né, cara? Em vez de Claro, é a estar lá no liturgia do Cruzeiro, cargo. exatamente, o cara estava em Abu Dhabi, gente. Ah, Ronaldo, tu mereces cair aqui na Espanha. É, realmente, né? Porque personificado como o cara, né? A SAF e tal, o cara não tá nessa hora junto do time, aí E, depois reclama que a e essa torcida não não foi a primeira apoia. vez, tá? Essa não foi a primeira É, vez aí no Cruzeiro. Já teve um ou dois anos atrás também. Ou era jogo para fugir do rebaixamento, ou era jogo para subir. Ele também estava fora, não estava é, aqui, recebeu uma crítica enorme da torcida do Cruzeiro naquela época. Mas fala, duríssimo. Bom, ó, Tironi. nos deem likes aqui, hein? Estamos aqui com uma audiência muito boa, então inscrevam-se no canal e deem likes aqui pra gente. Vamos chegar em 1000 likes hoje. Queria que você falasse, Olha lá, Casão, da eleição. Você fala, você fala, viu? Você Marília. faz assim e aparece uma manchinha. É, ué. É. Olha, Olha você lá. também. É, ó. Olha aqui, ó. Ó. Ó nós. Não, mas Cadê? eu Ih, descobri não agora. apareceu. Não apareceu. Ah, Casão, a quero que você sua fale mãozinha. aí da. Agora Olha sim. lá. Quero que você fale da eleição, que você, antes do programa falar, estava falando assim, entre o certo ruim e o duvidoso, melhor o duvidoso, Não, você disse, né? não. Entre um passado recente, claro e nítido, que foi desastroso, e um futuro incerto, eu acho que o futuro incerto foi a melhor escolha. Né? Ou escolheria o passado recente desastroso e que, na minha visão, não iria modificar nada, o Corinthians ia continuar descendo a ladeira totalmente. O Augusto Melo, eu não conheço pessoalmente, eu nunca conversei com o Augusto, tá? Eu não sei história do Augusto, eu fiquei sabendo de algumas coisas não legais durante a semana, de áudio machista, tal, que foi muito pesado mesmo. Eu até escrevi isso depois. Eu acho que ele deveria ter um pedido de desculpa a todas as mulheres publicamente, né? Porque agora ele vai ter que reverter isso. Ele vai ter que reverter essa situação. Apagar não dá, mas daqui para frente ele pode melhorar o comportamento ou entender a realidade da vida de uma forma diferente, né? Então eu acho que foi legal. A primeiro passo, assim, se eu votasse, eu votaria no Augusto, sem dúvida alguma, né? Sem dúvida alguma. Agora, tem um problema sério aí nessa história. O Corinthians tomou de 5-1 do Bahia em casa. Se tem um resultado que poderia tirar totalmente a moral dos jogadores, totalmente mexer com o psicológico, totalmente acabar com a autoestima de um time faltando 3 rodadas, é esse resultado. Porque ele não tomou de 5-1 do Palmeiras, do Flamengo, do Atlético Mineiro ou do Botafogo, que estão lá em cima. Ele tomou do Bahia, que está junto com ele lutando pelo rebaixamento. Né? Inclusive o Bahia continua atrás do Corinthians. Mesmo metendo 5-1 no Corinthians. Foi um jogo desastroso, um comportamento não surpreendente, tá? Não foi surpreendente, não, porque o Corinthians merecia tomar de 5-1 até mais lá do Estudiantes, na Copa Sul-Americana, que foram 6 bolas na trave e o Cássio pegou tudo. Então ali já poderia ter tomado 5-6. E teve outros jogos, né? Mas foi acontecer esse desastre exatamente na véspera da eleição e faltando 4 rodadas. Agora faltam 3, só estavam 4 rodadas para acabar o campeonato. Uma vitória com o Bahia, o Corinthians estava tranquilo, sossegado e tudo mais. Nesse momento, a situação é a seguinte: se o Vasco ganhar, se o Cruzeiro ganhar, se o Bahia ganhar, se o Santos ganhar e o Vasco joga com o Corinthians e ganhar, todos eles passam o Corinthians. Todos eles passam o Corinthians. E todos eles jogam em casa. Cruzeiro em casa, o Atlético Paranaense, né? Mas tem hoje ainda Cruzeiro e Goiás, não é isso? Cruzeiro e Goiás hoje? Goiás e Cruzeiro, hoje é o jogo que o corintiano tem que ficar de olho, né? Então, se o Cruzeiro ganhar hoje, já passa, né? Ou alcança. Vasco, se ganhar, é o confronto direto, passa o Corinthians.
Bahia joga em casa, se ganhar, é o São Paulo, né? Passa o Corinthians. E o Cruzeiro, vencendo a próxima, aí dispara e o Corinthians fica lá embaixo, na zona de rebaixamento, gente. Junto com o Goiás, Curitiba e América Mineiro. E são resultados, eu estou assim, na lógica, tá? Os times que jogam em casa, se eles ganharem, todos eles passam o Corinthians. Os times que jogam em casa. Que todos eles vão jogar em casa na próxima rodada. Só o Cruzeiro que joga fora hoje. Então, a situação... Qual é o time, tá? Qual é o time do Corinthians para baixo que está em pior situação psicológica, autoestima, mental, falta de confiança, falta de moral, com vergonha de todos eles? É o Corinthians. O América Mineiro e o Curitiba já caíram. Já caíram. Os outros começaram a ganhar e jogar bem, estão todos eles empolgados. O Corinthians está completamente ao contrário. Empolgação, não sei como o Mano vai fazer para colocar empolgação nos caras. Então, a eleição que terminou com o Augusto, para mim, como eu falei, é um futuro muito incerto, mas dá para se escrever uma história, né? Se começa a escrever uma nova história. Se ganha o Duílio, ia se continuar a mesma história, que não era nada boa, é um livro ruim, uma história ruim, tá? De um autor péssimo, tá? Que não viraria filme nenhum, tá? Que não viraria minissérie nenhuma, seria um livro para se jogar fora, apesar que não se joga fora nenhum livro, todo livro acrescenta alguma coisa, mas o livro da história do Corinthians, com o Duílio de presidente, seria pior de todos os livros que poderiam se escrever sobre futebol. Então eu achei Agora, melhor. o Renato, que bucha, hein, que pega aí o Augusto Melo, vai pegar o Corinthians com problemas, e ainda ameaçado, que quem diria, ameaçado de rebaixamento, o Corinthians. Não, Tirone, só uma coisinha. Quando ele pegar, e o Corinthians vai estar rebaixado, caso Sim. caia. Ele vai pegar primeiro pode de pegar janeiro. o Corinthians rebaixado, isso mesmo. Exatamente. Olha, só para uma informação, se o Cruzeiro vencer hoje, ele ultrapassa o Corinthians. Então, porque ele vai aos mesmos 40... Perdão. Ele vai aos mesmos 44 pontos e tem o saldo de gols melhor do que o Corinthians. Empata em número de vitórias e tem o saldo de gol melhor. Olha só a situação. Agora, eu estou surpreso, eu estou boquiaberto do Corinthians estar nessa situação. Afinal de contas, segundo o Duílio, eles fizeram tudo igualzinho a Palmeiras e Flamengo. O único detalhe foi que o resultado não veio. Tudo foi igualzinho, né? Esse Duílio é um cara de pau que eu vou te contar. O pai dele deve ter uma vergonha que não está no gibi. O pai dele foi um dos caras importantes. Renato, não tem, não. Quem estaria com vergonha era o pai dele, o avô dele, o seu Orlando Monteiro Alves. Que esse, sim, da família Monteiro Alves, mereceria ter sido presidente do clube do Corinthians. Em 85, quem tinha que ser candidato à presidência do Corinthians tinha que ser o seu Orlando, não o Adilson. Desculpe te interromper, Renato. Não, mas é porque o Adilson tem uma história bonita no Corinthians, o Casagrande. O Adilson tem a história da democracia corintiana. Sim, ele é um cara que tem uma história. E o filho tem uma história horrorosa. O filho é um desastre completo. O filho é um dia ainda, eu vou contar histórias e bastidores da senhora democracia corintiana relacionada ao seu Adilson Monteiro Alves. Um dia eu ainda vou contar, ou escrever, ou fazer alguma coisa. Então eu vou aguardar o teu livro. Vou aguardar o teu livro antes de fazer um parecer definitivo do Adilson. Mas assim, para quem está de fora, parece que ele foi bom. Mas olha, só uma coisinha. Mas ele foi bom, Renato. Ele foi bom. No tempo que durou a democracia corintiana, ele foi bom mesmo. Só que aconteceram coisas que não condiz com a história que foi realizada, entendeu? É isso. Entendi. Agora, olha aqui, é aquela velha história, né? É um elefante num poço de areia movediça. O Corinthians é um elefante que, se entrar na areia movediça, ele vai ter muito mais dificuldade de sair do que todos aqueles outros que estão ali. Porque o Vasco é expert em brigar contra rebaixamento e cair, sabe? O Santos não, mas o Santos está flertando com a coisa há um bocado de tempo. O Bahia também, olha, se o Corinthians entrar na zona do rebaixamento, não sai mais não, cara, vai ser rebaixado. Porque não tem mais campeonato, né? Se ele entrar agora, vai entrar nas últimas rodadas. Claro, 19 horas. Tchau, tchau.
Estamos chegando ao fim de Não aguento mais. A Marília não aguenta jogar. falar da possibilidade de rebaixamento. É incrível. Posso falar só uma Marília, coisa? você que é boa. Fala. Posso falar só uma coisa? Para quem gosta de história e para quem é corintiana como a Marília, amanhã eu escrevi um texto, já está pronto, que é sobre o dia 28 de novembro de 1982, que foi um ano que nós jogamos à tarde com a Ferroviária e ganhamos de 3-1, e à noite foi o show da Rita Lee, que nós demos a camisa para ela. Então amanhã, na minha coluna de amanhã, eu estou contando a história do dia 28 de 11 de 1982.